Agora eu vou continuar explicando o plano do Obama em mais detalhes, certo? Foi onde a gente parou. Então, qual era a principal questão do plano? Era expandir a cobertura do seguro de saúde. A principal contradição, e vocês forem ver o filme Sicko, o que mostra claro era isso. As pessoas morrem, não tem cobertura, e ele mostra uma série de situações em que os americanos realmente pagam o pão que o diabo amassou para poder ter cobertura de saúde. Esse era o período quando ele fez o filme, há muito tempo atrás. Então, essa crise vem se avolumando ao longo dos anos. Chegou o momento que se elegeu um presidente que, desta vez, conseguiu implementar alguma reforma. Que lembra que eu falei que o Clinton tentou algo parecido, não deu. Que, aliás, foi a Hillary que tentou e não deu. Então, o que eles conseguiram aprovar? E quando eu digo conseguiram aprovar, é porque tinha muita gente contra isso também. Foi tudo negociado, certo? Se vocês têm experiência de como funciona um parlamento, tem que ter maioria, tem que negociar, tem lobby. Nada acontece por acaso. Eu acompanhei essa reforma no detalhe, eu tenho fotografia de quem sentou na mesa para negociar, que interesse representava. Teve muita troca. Eu te dou isso, você me dá aquilo. E alguns dos que estavam fazendo troca estão mais do lado de lá do que do lado de cá, mesmo sendo democrata. Certo? Então não tem grandes diferenças na hora de fazer certas negociações. Mas a ideia era essa, acabar com uma condição pré-existente para as pessoas que não têm seguro, certo? Com doenças que não têm seguro. Então, para qualificar para o Obamacare, os indivíduos têm que ter seguro, sem seguro, por 6 meses, para poder qualificar. Ele é financiado pelo governo federal e é disponível em cada estado. Até 2014, todos os estados tinham que ter essa cobertura, certo? Essa questão aqui foi outro ponto importante, que foi permitir, se você é jovem, até 26 anos, você é coberto pelo seguro dos seus pais. Porque antes, se o pessoal que estava na faculdade, por exemplo, saiu de casa, ficava sem seguro. Ou ficava com um seguro muito ruim. Então, eles incluíram a juventude, que, aliás, não é vantagem para ninguém, porque essa juventude gasta pouco, a maioria dela é saudável. Mas se quebrar uma perna, não tinha seguro. E o seguro para quem é estudante lá, no estado de Massachusetts, é obrigatório. Na minha universidade, nenhum estudante pode estudar lá sem ter seguro, ou do pai ou individual. Como eles permitiram estender, os filhos não têm que morar com os pais nem ser estudantes para ser coberto. Então ampliou a cobertura para uma parcela da população que dizia o seguinte: eu sou saudável, sou jovem, vou arriscar. Fico sem seguro, e aí quando precisava, não tinha dinheiro para pagar. Então descobriram essa galera. Você pode ser casado, os esposos e as crianças não são elegíveis. Nesse caso aqui, se você tiver até 26 anos. Você pode ter cobertura para você, mas os teus filhos e a tua esposa não vai ser coberta por você. Então, os pais podem cobrir os filhos, mas se o filho for casado, o pai não cobre a esposa ou o esposo, certo? Expandir o Medicaid para todos os indivíduos com menos de 65 anos, com renda até 136% do nível federal de pobreza, que é esse o valor. 14.400 por indivíduo, dólares por ano. A gente calcula lá salário por ano, não é por mês. Você tem que dividir isso por 12. Ou cerca de 29.300 para uma família de 4. Isso é muito pouco dinheiro. Uma família de 4 ganhar isso nos Estados Unidos, ninguém sobrevive. É muito pouco dinheiro. Alguém me perguntou aqui quanto era o salário mínimo, né? Salário mínimo nos Estados Unidos. Está na faixa de para um indivíduo, deve estar na faixa de, eu acho que cerca de uns 15 mil. Para um indivíduo, cerca de 15 mil é o salário mínimo, que quase ninguém ganha, só um salário mínimo. É muito pouco dinheiro. Obrigado. Aí o governo fornece subsídio aos prêmios, quer dizer, a mensalidade que você paga, para os elegíveis e famílias com renda até 400% do nível federal de pobreza, que é esse valor aqui. Aí cobriu uma opção de gente que não tinha seguro antes porque não tinha dinheiro para comprar. Aí tinha que decidir, vou pagar escola, vou pagar transporte, vou pagar habitação ou vou pagar seguro de saúde. Muitas famílias não tinham o suficiente dinheiro para fazer isso. Então,
eles dão um subsídio para esse valor aqui, que é uma parcela da população grande que não tinha nenhuma cobertura. Então foi isso que eles criaram, essas bolsas de seguro, conforme eu falei antes. Então qual foi o impacto? O número do sem seguro reduziu de cerca de 50 milhões para cerca de 30 milhões. Então diminuiu muita gente. Ainda tem muita gente sem seguro, mas 20 milhões, e esse número acho que já baixou um bocadinho, passou de 17% para 11% da população. Então, não, sem documento não. Sem documento não estão. Ofereceu recurso para hospitais que prestam serviço aos pobres através do Medicare, que tinha sido cortado, né? Então ele deu um subsídio de 36 bilhões até 2019, ou seja, o governo federal aportou recurso para alguns hospitais. Os centros comunitários de saúde, que é uma coisa que eu não falei antes. Nós temos, e no estado de Massachusetts, onde eu moro, tem muito centro de saúde igualzinho que tem aqui. No bairro onde eu moro tem 2. Eu posso andar 10 minutos numa direção, eu tenho um centro de saúde. Eu ando 10 minutos numa outra, eu tenho centro de saúde. E o que oferece o centro de saúde? Exatamente a mesma coisa que a gente vai ver aqui. Cuidado primário. Não tem equipamento sofisticado, mas faz a consulta como qualquer outra. Em geral, a parcela da população que é do Medicaid, que é pobre, é atendida nesse centro comunitário de saúde. Que no estado de Massachusetts nós temos bastante. Não é em todo lugar dos Estados Unidos que tem, mas em Massachusetts vocês estão vendo que eu moro num estado privilegiado, né? E é mesmo. Muitas das coisas que a gente advoga para o conjunto do país, nós já temos no estado onde eu moro. Então, muito do que eu estou falando não é teoria. A gente tem o primeiro centro de saúde que foi criado nos Estados Unidos, foi em frente à faculdade onde eu ensino. Porque lá tinha um movimento favorável a isso de muitos anos. Então, eles deram dinheiro para fortalecer esse centro de saúde, porque eles atendem a parcela da população pobre. E isso significa que eles são sempre deficitários, porque os planos de saúde não querem cobrir essa parte da população. E sempre é a população que vive no sufoco. Às vezes tem, às vezes não tem. Depois eu vou explicar um outro detalhe ligado com isso. De seguradoras eu não sei dizer de cabeça. De plano tem centenas. Centenas de planos. Porque cada estado tem um grupo. Por exemplo, em Massachusetts são cerca de 6. Agora, cada uma delas tem vários tipos de plano. Então não é só as operadoras, é o número de planos. Porque cada operadora pode ter 5, 6, 10 planos diferentes. Então, você vai num médico lá, dependendo do teu plano, é um critério diferenciado. Então, o que acontece? Quase todo consultório médico lá tem que ter uma pessoa só para cuidar de papel. Que é uma das coisas que eu falei. Uma das coisas que torna o sistema de saúde dos Estados Unidos muito ineficiente é a quantidade de papel que você tem que lidar. Porque são muitas seguradoras. Por isso que a gente diz, se tiver um pagador único, acaba com essa papelada toda. Cartão, você vai lá como é na Europa, não tem negócio de qual é o teu seguro. A primeira coisa que você entra num consultório médico, o cara te pede, me dá o teu cartão de seguro. Aí ele tira xerox, você vai atendido, a conta vai do médico para o seguro te manda um papel dizendo, é isso que eles estão cobrando, não é a conta ainda. Aí ele manda essa conta para o médico, aí o médico olha e diz, o seguro cobriu tanto, não cobriu tanto, então ele manda a conta para você depois, e tome papel. Claro, pode ser eletrônico também, está passando a ser eletrônico, mas é uma burocracia. Qualquer hospital dos Estados Unidos tem um andar cheio de gente só para cuidar do que eles chamam billing. Billing quer dizer cobrar conta. Isso é um desperdício enorme comparado com outros países. O Canadá é um cartão. Agora, claro que quando é um seguro universal e cobre todo mundo, aí começa a ter o problema da fila. E vocês vão ver isso toda hora. Não, mas no Canadá o pessoal faz fila. Nos Estados Unidos não tem fila, mas não tem cobertura também. É assim que você elimina a fila, acaba com a cobertura, então não tem fila. Na hora que começou a cobrir mais gente, a fila aumentou. Para marcar consulta, 3 meses. E o americano se ilude com isso, acha que ele tem, não é assim. Na hora que começou a cobrir todo mundo, em Massachusetts, onde é um estado que tem cobertura, aí começa a ter fila. Aí o pessoal começa a reclamar. A ideia do chamado racionamento. O americano é muito contra essa ideia de racionar o meu cuidado, com a ideia do seguinte, como se hoje não houvesse racionamento. O que ele não sabe é que quem raciona hoje é a companhia de seguro. Claro, eu já falei o que a companhia de seguro seguia. Você é muito caro, eu vou racionar para você. É isso que o cuidado pré-existente fazia. Eu raciono, eu limito o atendimento que eu faço. Só que isso é muito complicado de entender, porque o sistema de saúde dos Estados Unidos é complicado pra caramba.
A maioria dos brasileiros lá não entende. Se perguntar, ele não sabe. Ele acha que o dele é bom, mas ele não sabe como é que é. Tinha muito brasileiro que achava lá que o seguro dele era de graça. O que ele não está sabendo é que nós todos estamos pagando para o atendimento que ele acha que é de graça. Não tem nada de graça. É de graça para ele, mas todo mundo está pagando para ele, mesmo indocumentado. Então, se vocês tiverem contato com o imigrante brasileiro, vocês vão ouvir certas coisas que não são verdade de jeito nenhum. Mas eles não conhecem e acham que é assim. E alguns deles eu encontro de vez em quando, parece que ele mora em outro país. Eu digo, você mora em que país? Aqui não é assim não, rapaz. Ah, mas para mim, para você, mas para a galera aqui não é. Então tem muita ilusão, porque a propaganda sobre como o sistema funciona, ele é complexo para entender. Se você é idoso, você tem uma cobertura. Se você é pobre, você tem outra. Se você paga do seu bolso, você tem outra. É um sistema, como eu falei, múltiplo. E aí, cada um vai ver a parte que lhe compete. Certo? Então, aqui no caso, se você gosta da sua cobertura, o Obama disse, você continua com o que você tem. Porque se fosse mudar a cobertura de quem gostava, ia ser um desastre. Com isso, ele neutraliza todo mundo que tinha, como eu, um seguro razoável. Se você não gosta do seu seguro atual, via o seu empregador, você tem que continuar com ele. O Obama disse, você tem que continuar, mesmo que você não goste. Os planos de saúde têm que cobrir pelo menos 60% dos custos esperados, ou seja, é uma franquia. Acho que eu falei aqui antes, uma franquia de $2.000, mais 20% de conseguro para os seguintes 15 mil. Ou seja, ele foi criando uma escala móvel, a gente chama isso de escala móvel. Dependendo de quanto você ganha, ele vai cobrir 60% até 2.000. Até 2.000 você tem que pagar. De 2.000 para frente, eles vão pagar 20% para os próximos 15 mil que você gaste. Certo? Ele foi fazer uma escala móvel, até chegar no limite que ele diz. Aí para frente você não paga mais. Deixa eu passar disso aqui. Ó, esse aqui é um exemplo de um sistema universal que nós temos nos Estados Unidos. Sabe quem tem um sistema universal nos Estados Unidos? Os veteranos de guerra. Público, aí sim, todo mundo é funcionário do governo, os hospitais são públicos, e é o sistema universal que nós temos. Tem limites, tem falhas, mas também tem muitas vantagens. Tem muitas vantagens porque... Sim, são cobertos para todo mundo, e como tem muito veterano lá, porque os Estados Unidos tem guerra sempre, né? Vivem de guerra, vivem da guerra e em guerra, então tem guerra o tempo todo. É só ver qual vai ser a próxima. Já agora não são guerras, são invasões, né? Mas se chama ainda de guerra, mas na verdade são invasões. Guerra nos Estados Unidos não tem, não. Fora tá cheio. Então esse sistema aqui, só para passar de passagem, era considerado sinônimo de atenção de segunda classe. Agora eles são os líderes nacionais de eficiência e qualidade. Isso é uma revista, que não é uma revista que se pode dizer favorável ao sistema público, é uma revista Fortune, que é a revista que lê os grandes magnatas dos ricos, e mostrou o seguinte: esse sistema, porque ele é centralizado e unificado, ele faz coisas que os seguros privados não fazem. Ele tem uma base de dados. Eu agora tive recentemente uma palestra de um médico que trabalha com ele. Eles estão fazendo um estudo de 1 milhão de casos nos Estados Unidos, uma coorte. Tudo centralizado com o sistema de informação. 1 milhão, porque eles têm acesso. E o cara disse, os veteranos são muito prestativos, eles querem ajudar. Então, se você convidar para participar de estudo, eles se oferecem, e aí você vai ficar com uma enorme quantidade de dados. E hoje nós estamos na época do marcador genético, eles vão, na verdade, traçar genoma de um bocado desse para doença crônica. Nós vamos saber, vamos avançar o conhecimento muitíssimo. Eles têm um sistema centralizado, eles têm uma base de dados excelente, eles têm muito menos gastos administrativos, porque todo mundo é coberto por um plano só. Então, quando a gente quer dizer, mas nos Estados Unidos não tem um plano de seguro universal, tem, é esse aqui, para os militares. Então, se é bom para os militares, por que não é bom para o resto? Então é um argumento que a gente usa quando o pessoal fala, mas não funciona. Funciona, em muitas das coisas ele é considerado o mais eficiente, tem menos papelada, tem menos gasto com coisas desnecessárias e tudo mais. Para os militares é. Dos militares. Para eles é universal. Para a família também. 5,6 milhões tinha em 2008. 153 centros médicos, 745 clínicas, muitos asilos e programas para os domiciliares, mais de 7,8 milhões de beneficiários. É grande, não é pequeno não, cobre muita gente.
Pois é. Treina mais de 90 mil indivíduos em disciplina. Então, a ideia é a seguinte: nós não precisamos sair dos Estados Unidos para ver o que pode funcionar de outra maneira, não. Tem problema, tem falta de verba, tem fila, mas muitas das coisas que eles fazem, fazem mais rápido, fazem melhor do que os outros planos, que um não comunica com o outro. Imagine você um epidemiólogo, certo? Aí o plano de saúde tem o dado, mas ele não divulga o dado da clientela que ele tem, é propriedade dele. Para você ter acesso a um sufoco. Então, se tem muitos planos, quem é que vai coordenar esse negócio? Entendeu? Então, mesmo que a Secretaria de Saúde receba os dados de morbidade, os dados essenciais são propriedade desse plano de saúde. Eles têm uma base de dados enorme, de dezenas de milhões. Fazem pesquisa? Às vezes não fazem nenhuma. Fazem pesquisa só para ver como é que eles estão lidando com a cobertura, com o dinheiro, mas em termos de epidemiologia, de prevenção, muito pouco. Bom, então, o que falam aqui a revista de negócios dos Estados Unidos? Que não é a tecnologia que faz o Veterans Affairs, o VA, como a gente chama, o VA, é a cultura. O que eles fizeram? Uma cultura de segurança e qualidade do paciente que é omnipresente. Todo tipo de atendimento. O centro da cultura é isso aqui, é um sistema de informação do paciente que eles têm, que realmente monitora a vida dos pacientes de uma maneira que a maioria dos outros não tem. Pra vocês terem uma ideia, se eu quiser saber a minha história, eu não sei se eu falei, eu fui médico aqui no Brasil, certo? Clínico, por um período. Eu sou sanitarista, saí daqui sanitarista, mas eu estudei medicina. Se eu quiser saber a minha história, como se chama, patológica pregressa, eu antes tinha que pedir ao médico para ele me mandar, e agora está numa página que eu tenho acesso via internet. Mas é aquilo ali, é a minha. Não tem um mecanismo de informação que seja centralizado, que as pessoas possam saber, claro, garantindo a confidencialidade, mas o que interessa para a epidemiologia, ninguém tem acesso. Porque ele não tem obrigação de notificar muita coisa, não. Algumas doenças infecciosas tem a lista de notificação, mas o dado é um dado privado, confidencial. Então, as instituições que prestam serviço têm acesso àquele dado, o resto não tem. Então, por aí já começa o problema de como é que você vê a nosologia, a morbidade da população. É complicado isso. Olha só, eles já têm um prontuário de saúde eletrônico, que é a reforma que os Estados Unidos estão procurando fazer para todo o sistema. Eles já usam isso há muito tempo. Sistema eletrônico de informação do paciente. Então, como é um sistema unificado, todo mundo tem acesso à informação do paciente. Lá onde eu estou agora, não. Se eu mudar de médico, ele tem que receber a informação do meu médico anterior, às vezes vai para o papel, hoje em dia nem tanto. Aí o que eu fiz? Eu tive que mudar de médico recentemente. Eu procurei um médico da mesma rede que me prestava serviço antes, para ter certeza que o próximo vai ter acesso à minha história pregressa, porque senão eu tinha que pedir e levar para o médico. Está aqui, ó. Não tem facilidade de acesso à informação do paciente. Eles têm um sistema computadorizado de informação do paciente. Todos os serviços de saúde têm, eles têm acesso bota lá o nome, todos os testes que as pessoas fizeram, o diagnóstico, quando fez, tudo centralizado, porque é um sistema único. Esse sim, para os militares é um sistema único. Aquilo que a gente advoga para o conjunto, eles já fazem. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês saberem que a solução do problema não está necessariamente fora, está dentro dos Estados Unidos também. Já temos um sistema, o Medicare também é assim, também é um sistema de pagador único que atende algumas dezenas de milhões de pessoas. Agora deixa eu mostrar o próximo que eu queria mostrar para vocês com dados. Aquele link que eu te mandei, Fabiana, que tem um bocado de dados do sistema de saúde. Você lembra que eu falei para guardar? Você me acha ele para mim, para botar ele aqui? Mas não sei se tem acesso à internet aqui, tem? Tem não, né? Então, peraí, deixa eu pegar esse aqui. Vamos falar do Medicaid e Medicare um bocadinho aqui. Aqui é o seguinte, esses dois sistemas que são pagos por dinheiro público ou contribuições do trabalhador, eles cobrem mais de 3 em 10 americanos, certo? Então, olha só, o empregador cobre 48% da população, que em 2013 eram 313,4 milhões de habitantes. Então, quase a metade é coberta pelo seguro que vem pelo empregador, seguro privado. 15%
e está aumentando esse número, são aqueles que são cobertos pelo Medicare, acima de 65 anos. 13% continuam sem seguro ainda. 13% de 300 e tantos milhões ainda é um número muito grande, né? É uma população do tamanho do estado de São Paulo. Não é coberta por seguro nenhum. Outros públicos, que incluem os militares, 2%. Outros privados, 6%. Então, dependendo da idade, dependendo de quem você é, você pode ter uma cobertura diferente nos Estados Unidos. Por isso que a gente diz que é complicado pra caramba. Você tem que saber, o teu empregador oferece ou não? Você é pobre ou não? Você é idoso ou não? Criança, em geral, todos são cobertos. Tem uma lei nos Estados Unidos que deu cobertura, que está dentro disso aqui, que inclui crianças. Quer dizer, não é só pobre, as crianças também, todas as crianças são cobertas para vacinação, para acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, certo? Olha só, cerca de 25% de todo o gasto federal é coberto, o Medicare e Medicaid juntos, 14% do Medicare. Você lembra que eu falei que a cobertura dos idosos é mais cara? Olha só, 14% do gasto federal é gasto com pessoas acima de 65 anos. 9% com Medicaid, que é fundamentalmente para pessoa de baixa renda. Seguridade Social, 24%. Isso aqui é o que eles chamam de defesa, que eu chamo de ataque. 17% do orçamento federal é gasto com armamento, é gasto com sistemas de desenvolvimento de armas, de aviões, de bombas, etc. Esse aqui é o que sobra, porque eles chamam gastos discricionários que não são envolvidos com defesa. Isso é o orçamento dos Estados Unidos, certo? Isso aqui são os chamados gastos que a gente chama aqui mandatórios, quer dizer, o governo tem que cobrir, e 6% é o juro que ele tem, juro líquido, né? Que ele tem de dívida, que ele tem aqui. Então, olha, 3,5 trilhões é o gasto federal em 2014. Então, para vocês verem que a parte Medicare e Medicaid juntos é quase 25% de todo o gasto federal. É dinheiro à beça. Olha só. Para algumas populações selecionadas, 1 em cada 5 menores de 65 anos são cobertos pelo Medicaid. O que significa dizer que o índice de pobreza dos Estados Unidos é quase 20%. 1 em cada 5, certo? E para ser coberto, você tem que ter aquele nível de renda que eu falei que é baixo. Então, de cada 5, abaixo de 65, porque se você for acima de 65 é o Medicare que cobre, certo? 1 em cada 3 crianças. 2 em cada 3, nursing homes é o que a gente chamaria aqui de asilo, que é o sistema que nós estamos encontrando para colocar os idosos que têm doença. Que tipo de doença? Alzheimer. Está cheio de Alzheimer nesses lugares. É deprimente ver pessoas que não têm gente da família para cuidar. Diferentemente daqui, mas eu acho que a geração, eu vou dizer de vocês, não a minha, porque a minha já está mais para cá, vão viver isso. O que a gente faz com os nossos pais? Vamos botar onde? Está cheio de gente nos Estados Unidos que tem filho e avô para cuidar. É um sufoco. É um sufoco, porque isso aqui é caro pra caramba e a maioria das famílias não tem dinheiro para cobrir. Quem é que paga? Medicaid. Então o Medicaid paga o asilo para as pessoas que moram nesses asilos. E tem muito, e essa população idosa está crescendo, então esse é um problema seríssimo. Porque o que eles fizeram, na verdade, é o seguinte, é criar asilo e joga o velho dentro do asilo. E aí, é velho morando com velho, estou usando a palavra velho, não é pejorativamente, em termos de idade, os idosos, que é um absurdo a gente resolver o problema do velho escondendo ele dentro do asilo. Que nós vamos ter que pensar isso, que a gente aqui é uma população muito jovem, a chamada terceira idade, que agora já é quarta idade, né? 85 para frente. Nos Estados Unidos é a área da população que mais cresce. Está cheio de gente chegando, a expectativa de vida está aumentando, e aí tem um problema sério, que é gente com doença, com 3, 4 doenças crônicas. Como é que você vai lidar com isso? É caro pra caramba, as famílias não têm dinheiro para pagar, então Medicaid paga 2 em cada 3. É caro pra caramba e, claro, tem que ser pago pelo público, pelos impostos. As características da população de Medicare: 1 em cada 2 tem renda baixa, ou seja, são idosos pobres. Eles não pouparam e não têm suficiente dinheiro para ter a mesma vida que eles tinham quando trabalhavam. Então, o que acontece? Quando a gente privatiza esse negócio da reforma da Previdência aí, o caminho que eles estão querendo é esse, fazer igual aos Estados Unidos.
reduz a cobertura pública e bota você para botar o dinheiro privado, em plano de pensão privado. Claro, e isso é o que acontece lá, e aí o que você vê? O Medicare cobre só 1 em 2 que tem uma renda menor do que isso. Isso é uma renda baixa. Isso é uma renda baixa. Pra vocês terem uma ideia, um salário considerado bom nos Estados Unidos, de um professor que não sou eu, digamos, $100 mil por ano. Então, se você ganha 23, você ganha 1/4 do que é considerado um salário bom. Não dá para viver com isso. É pouco dinheiro. Então, quer dizer que 1 em cada 2 beneficiários, apesar de receber pensão do governo, que depois de 65 você recebe uma pensão, ele não dá conta de você cobrir os seus gastos de saúde, que, como eu já falei, quando você é mais idoso, é mais caro. Apesar de você ter o Medicare, eles não têm dinheiro para cobrir, porque tem copagamento. Se ficar no hospital acima de um determinado número de dias, tem que pagar um copagamento. Não cobre tudo e você tem que pagar alguma coisa do bolso. 1 em cada 3 tem mais de 5 condições crônicas. Ou seja, ele pode ter diabetes, hipertensão, problema renal e por aí vai, problema de coluna. Não é um sintoma só, são vários. 1 em cada 3. Como é que você faz? É caro tratar isso. 1 em cada 4 dizem que tem estado de saúde regular ou pobre. Ou seja, a saúde deles não é boa. Então essa é a população que onera muito o sistema de saúde. E vai crescendo. Quanto mais ela cresce, mais ela vai onerar. Certo? Medicare, os dois juntos, pagam cerca de 40% de todo o gasto de saúde no país. É dinheiro pra caramba. E aqui como é que divide? Cuidado hospitalar para o Medicare, 26%. Para o Medicaid, 17%. Para médicos, 22,9%. Nursing home, olha aqui o preço. 30% e 22% para o Medicare. Ora, o que é o nursing home? Imaginem vocês. O pai ou a mãe moraram sozinhos, que essa é a estrutura familiar dos Estados Unidos, né? Não moram com a família. Moram sozinhos, os filhos foram para outro estado, cada um num lugar. O pai e a mãe moram sozinhos. E aí aconteceu que um deles começou a ficar doente, a ponto de não poder ficar na sua residência. Aí você bota no asilo. E aí é o que se gasta no asilo com 22%. E para os mais pobres, evidentemente, além de ser velho, tem também pobreza, carrega uma série de problemas que não deram conta antes. Então é muito caro. Agora, isso também é um reflexo do que se gasta nos Estados Unidos. Olha o gasto hospitalar. É caro pra caramba. Então, na verdade, é um sistema caro e, do jeito que está indo, vai ser insustentável. Nenhuma sociedade pode sobreviver gastando $1 de cada 5 no setor saúde. Porque vai faltar dinheiro para outra coisa. Vai faltar dinheiro para educação, para moradia, vai faltar dinheiro, transporte. A infraestrutura começa a cair, você não tem dinheiro para repor, cai ponte, começam os metrôs ficarem velhos e você não tem dinheiro porque está tudo investido para segurar. Claro, isso em economia a gente chama o custo de oportunidade. Se eu boto dinheiro aqui, eu não boto ali. É o custo de oportunidade. Quanto é que eu perco, em vez de botar aqui, se eu botasse ali? Se em vez de financiar a saúde, eu financiasse escola pública para todo mundo. Que a gente só tem lá até o nível médio. Universitário, tudo é pago. Não existe escola pública universitária nos Estados Unidos. Aí o estudante sai todo com dívida. É a maior fonte de dívida dos Estados Unidos hoje é a dívida dos estudantes ao se formar. O estudante de medicina está saindo com dívida de $200 mil depois de 4 anos de faculdade. Qualquer estudante da minha faculdade sai com $20 mil, $30 mil de dívida. É esse o sistema. Quer dizer, não tem dinheiro para educação, mas tem, olha aí, a gente está gastando a fortuna de dinheiro. Certo? Diga. Então, um casal, por exemplo, tem uma doença como Alzheimer. Ele tem que ir para o asilo? Ou não tem um sistema que, como Tem, mas também é caro. O Medicare, esse brasileiro que te falou que tem cobertura, vai até um determinado limite. Eu, por exemplo, pago já um seguro, no caso eu ficar doente como velho, porque ele só cobra até um determinado ponto. Aí o teu dinheiro acaba, você tem que ser coberto pelo Medicaid. Isso é que o pessoal não sabe, eles pensam que cobre até você chegar, acabou o dinheiro. O Medicare não banca isso. Hein? O Medicare não banca. O Medicare não banca. Não, aí você tem que gastar todo o teu dinheiro para ficar pobre, para aí o governo te cobrir. O que as famílias fazem? Passa o patrimônio para o filho para não parecer que é dele. Porque se você tiver dinheiro, o governo não vai te cobrir, porque ele olha o teu rendimento. Para ser coberto pelo Medicare nos asilos, você tem que ter nível de pobreza.
Então você tem que ficar pobre para ser coberto pelo dinheiro do governo. Senão você tem que pagar no teu bolso. Aí a gente paga seguro, tudo na base do seguro, para uma companhia de seguro que promete que vai me pagar se eu precisar de atendimento hospitalar e não tiver como pagar, ela vai me pagar tantos dólares por dia enquanto eu estiver naquele atendimento. Tudo é grana, tudo é grana. Tendo dinheiro, mas aí se você tiver um problema sério mesmo, o dinheiro acaba rápido, certo? Então esse sistema baseado no mercado leva a isso. O mercado quer dizer isso. Quem pode pagar, tem. Quem não pode, não tem. Não é direito, não é universal, não é público. Então, o que está acontecendo aqui? O seguro privado, o preço do seguro, o custo do seguro privado e a inflação dele é maior do que os sistemas públicos que nós temos lá, de pagador único. 3,4, 4,1, 4,8. Então, por isso que a gente fala, se continuar o seguro privado, que visa lucro, a gente não vai ter como continuar a pagar. Isso aqui é o que se espera entre 2013 e 2023. Ele vai continuar, isso aqui é maior do que a inflação dos Estados Unidos. Então ele cresce, a inflação no serviço de saúde é maior do que a inflação para o conjunto da economia. Professor, esses valores todos são para tratamento, né? Não tem prevenção, não, porque tem, assim... Não, o Obamacare, na verdade, pela primeira vez incluiu no pacote que toda seguradora tem que cobrir, principalmente o que a gente chama screening, né? Screening para doenças preveníveis, para câncer, colonoscopia. Tem um protocolo que as associações médicas dizem. Então, todo mundo acima de 50 anos tem que ter uma colonoscopia a cada 10 anos. O plano tem que cobrir. Papa Nicolau para as mulheres, o plano tem que cobrir. Um certo número de vacinas tem que cobrir. Então, algumas coisas da medicina preventiva são incluídas nos planos, certo? Então, inclui parte disso. Particularmente aquilo que, por exemplo, os exames de rotina, painel bioquímico, sódio, potássio, é coberto, certo? Exame quando a associação médica diz, olha, exame de próstata, coberto. Um antígeno para próstata, também é coberto. Então, eles têm uma lista do que eles cobrem. E o plano do Obama diz, todos os planos têm que cobrir tudo isso, o chamado pacote básico. Então, inclui algumas coisas de prevenção, certo? Não é que está tudo descoberto, não. Mas antes disso, muito pouco. Foi esse plano que incluiu isso, inclusive deu mais dinheiro para prevenção, muito mais. Se criou um plano para prevenção que era uma grana grande, que a gente nunca tinha visto. E agora estão cortando. Então, isso responde em parte a tua pergunta. Botaram bastante dinheiro para atividade de prevenção no modelo biomédico, certo? No modelo biomédico. Então, aqui, olha, quanto gasta por cabeça, aliás, do bolso, em mensalidades em serviços. Olha só, os que têm menos de 65 comparado com os que têm mais de 85. Viu a diferença? Aqui gasta 8 mil dólares versus 3 mil. Você vai ficando mais velho, a quantidade de serviços que você vai tendo vai aumentando muito. E o que você paga vai aumentando também. Então não é de graça. O Medicare cobra uma parte, mas você continua pagando uma parte do teu bolso. O chamado copagamento. E na medida que você vai... E isso é um problema para uma sociedade que vai ficando velha. Então, no futuro, nós vamos ter que lidar com isso. Que o brasileiro está vivendo mais, muito mais gente, está crescendo o número de pessoas que sobrevivem além da idade que a gente considerava velha, e esse vai se refletir em gasto muito grande. Certo? E aí, olha só, no Medicare, que aí eu não quero entrar em muito detalhe, mas é muito mais complicado, existe também os planos privados para cobrir as pessoas no Medicare. Então, é feito da seguinte maneira, a letra A, Medicare A, todo mundo tem direito depois de 65 anos. Então, o que ele cobre? Ele cobre atendimento hospitalar. Até um determinado número de dias, você paga uma quantia X de copagamento. Se você ficar mais tempo, aí diminui o teu copagamento, mas você paga. Criaram a letra B, que é para atendimento ambulatorial. Então, a gente chama Medicare B. O Medicare B é coberto também, você paga um copagamento, certo? É mais barato, mas você tem um copagamento. Aí eles criaram, porque a coisa vai ficando confusa, se for para o hospital é letra A, se for para... Então as companhias de seguro privado começaram a oferecer o que eles chamam pacotes, que é o Medicare C,
que é a companhia de seguro, diz, olha, você não precisa se preocupar em tomar conta dessa papelada toda. Eu cubro, você me paga e eu tomo conta da sua letra A e a sua letra B, que é ambulatório e hospital. E aí eles criaram, no governo Bush, a letra D, que é para medicamentos. Em outras palavras, antes disso, não cobriu medicamentos. Aí tem plano de medicamento. E aí nós aqui temos que decidir, ok, eu tenho qual doença? Eu tenho essa doença, eu vou precisar de qual medicamento? Aí eu vou ter que escolher qual plano de medicamento que cobre aquela droga que eu uso. Qual que eu vou pagar menos. E isso eu tenho 68 anos, eu posso ter um problema de memória. Como é que faz para administrar tudo isso? Aí os planos de seguro dizem, deixa que eu cuido. E o deixa que eu cuido é isso aqui, ó. Vai diminuindo o número de pessoas que usam o tradicional e vai aumentando o número de pessoas que vai usando o plano de saúde privado, que é o pacote, que é chamado Advantage. Está vendo como não é nada fácil? Agora, vá entender isso se você não tiver gente para te explicar. Então tem que se criar pessoas para o que eles chamam hoje de navegar o sistema de saúde dos Estados Unidos. O povão não sabe disso, é um sufoco para entender. O brasileiro não tem a menor ideia. Eu diria gaiato no navio. Porque não, isso aí é complicado, ninguém explicou isso para o cara. Então ele pode até dar uma situação boa hoje, mas ele não sabe que amanhã pode estar no sufoco, porque as escolhas não são fáceis. Que é muita escolha. É como escolher um menu no restaurante. O cara tem que decidir quanto eu vou gastar, quanto é que essa empresa cobre versus aquela. E eu com 65, com a minha esposa doente, é isso que acontece, certo? Olha só. O número de beneficiários do Medicare, nós estamos mais ou menos chegando aqui, 64 milhões. A previsão é que nós tenhamos 92 milhões nos anos 2050. Então, a previsão é que esse sistema, eles dizem, vai falir se não aumentar a contribuição. De alguma maneira. Ou eu vou ter que pagar mais, ou o governo vai pagar mais. Tem que aumentar esse orçamento, senão não vai dar para segurar. Que a previsão é que a população, em 2050, vai ter quase 90 e poucos milhões com essa idade que vão ter que ser cobertos. Aí o que faz o pessoal a favor da privatização? Não, é muito caro, não podemos pagar, melhor entregar para o setor privado. Vocês já ouviram esse tipo de conversa? Saúde é direito nos Estados Unidos? Tá, mas aí discute contrato, né? Se houver violação do contrato, pode ter. Mas, na entrelinha do contrato, se eu te mostrar um contrato, quem é que leu todos os detalhes do contrato? Complicado, complicado. Por isso que eu digo, eu ensino isso. Então eu tive que estudar esse negócio, que não é fácil não, é um sistema complicado, é múltiplo, não é unificado, é privatizado. Quem é que entende esse negócio todo? É complicado. A maioria das pessoas, você perguntar, não sabe. Eu pergunto, você sabe? Não sabe. Agora, vai aprender como? Tendo experiência. Aí quando ganha experiência, aprendi. É aí que vai gerar o descontentamento de muita gente. Todo mundo acha que tem um seguro bom até você precisar dele. Eu digo isso para todo mundo, seu seguro é bom? Então precise dele quando você precisa para ver se ele é bom mesmo. Que aí ele começa a dizer, não vou pagar. Não, tem que ter pré-autorização. Já ouviram falar nisso? Tá vendo? Tem que ter pré-autorização. Tem que ter referência, que eu não sou contra a referência, mas isso tudo é para fazer o seguinte, controlar custo. Porque se deixar livre mercado, é impossível de funcionar. Então qual é a mensagem para levar para casa? Mercado em serviço de saúde, até hoje eu não vi nenhum que funcione. De acordo com o que eles dizem, o livre mercado, da competição, que os empresários vão competir, vão oferecer preço mais barato. Essa é a ideia do Obamacare, continua a ideia da competição. Aí o que está acontecendo? Em alguns lugares tem competição, funciona razoavelmente bem. Exemplo, Massachusetts, é um dos estados mais caros dos Estados Unidos para ter seguro de saúde. No interior dos Estados Unidos tem estados que tem um plano de saúde. E mesmo assim só para uma parte do estado. Meu amigo, se eu sou a única escolha, se eu sou o único time em campo, eu mando, né? Tenho mando de campo. Ou paga o que eu estou pedindo ou não tem cobertura. E aí você está vendo agora o protesto com quem está querendo retirar o plano do Obama, que é o plano que está vindo agora da administração do Trump. Que basicamente é uma isenção de impostos para os ricos, que eles estão chamando de plano de saúde, mas plano de saúde não tem nada. Em outras palavras, eles conseguiram convencer o povo americano a ser contra, uma parte significativa dele, a ser contra o plano do Obama. Na hora de mostrar a alternativa, não tinham. Foi muita demagogia. Então eu vou mostrar agora para vocês o vídeo que é usado para explicar para a população o que foi o Obamacare.
Millions of us now have health insurance under the Affordable Care Act, or what some people call Obamacare. But like many things in life, your health insurance can often be confusing and complicated. Whether you've been insured for years or you're new to the game, understanding your policy is important to your health and your wallet. First things first, you have to pay your premium every month or your insurance could get canceled, kind of like your cable subscription. You can also think of it like a shared healthcare piggy bank. We all chip in each month, even if we're healthy, so the money is there when we need it. If you get insurance at work, your employer probably pays most of your premium and the rest comes out of your paycheck automatically. If you have Medicaid, you most likely don't have to pay any premium at all. The federal government and your state take care of that. If you're insured through a new health insurance marketplace, depending on your income, you may be eligible for a tax credit that pays a portion of your premium. Once you have that shiny new insurance card, you'll want to try really hard to keep it in your wallet. To better your odds at staying healthy, be sure to take advantage of the free preventive services that all new insurance plans provide. But of course, stuff happens, and that's when insurance really comes in handy. Now, having insurance helps a lot, but it doesn't mean all your health care is going to be free. There are lots of details about your insurance plan that affect how much you pay when you get sick or injured. If you have Medicaid, a lot of these services could very well be free. Otherwise, you'll likely have to pay something when you go to the doctor or fill a prescription. This is called a copay when it's a specific dollar amount, like $25 per visit, or coinsurance if it's a percentage of the bill. There's also the deductible. That's how much comes out of your own pocket before your insurance starts paying. Depending on your plan, you might have a deductible for all your care, or it might only apply to some types of care, like hospital stays and prescriptions. So read your plan material, because it could add up to thousands of dollars. Another important part of your plan is the out-of-pocket maximum. This is the most you'll ever have to pay in any 1 year, at least for the benefits your plan covers. Your insurer will pay 100% of anything beyond the maximum for the rest of the year. It can be just as confusing dealing with prescriptions. Your plan has a list of drugs it will pay for, called a formulary, but the prices vary. Check with your doctor or pharmacist because a generic drug might fix you up the same as a brand name drug, but the price difference could be huge. So, those are the costs typically involved. But remember that they'll be affected by your insurance plan's provider network. This is a list of doctors and hospitals that are connected to your plan. Insurance companies negotiate discounts with these providers. Stay in network and the discounts get passed to you. Go out of network and you could end up paying full price. And remember that out-of-pocket limit? It won't work if you go out of network. In some plans, like HMOs or EPOs, your insurance would pay nothing if you go out of network. In other plans, like PPOs, your insurance will cover you no matter where you go, but you'll pay a lot more if you go out of network. Also, if you want to visit a specialist, like an orthopedist, some plans require a referral from your primary care doctor. Sound easy enough? Well, sometimes staying in network can be tricky. In a hospital, it's possible that your surgeon could be in network while your anesthesiologist is not. If this happens to you, don't be afraid to negotiate with your provider or file an appeal with your insurer. So as you can see, there's a lot to think about when you choose an insurance plan each year. Some plans may have low premiums, but fewer doctors or hospitals and high deductibles. There are trade-offs, and understanding and choosing among plans isn't always easy. Remember, if you have questions, call your health plan and ask, or check with your hospital or doctor. If you still have questions, your state insurance department or consumer assistance program can help. With the Affordable Care Act, there's new support for consumers, so take advantage of it. Having health insurance protection is a good thing, especially when you know how it works. We hope you're now better prepared for the next time you have to pull that insurance card out of your wallet. Stay safe, America.
Você acha que é fácil entender isso? Não. Tem que explicar o que é deductible, o que é copay, o que é isso, o que é aquilo. E além disso, eu não falei de muita coisa que está explicada aí. Cada plano de saúde tem uma rede de médicos coberta, que a gente chama in-network, quer dizer, na rede. Out of network, fora da rede. Se eu for um médico da rede, eu pago menos que um médico fora da rede. Só que às vezes as pessoas não sabem disso. Porque você tem que conhecer qual é a rede. Quando você escolhe o plano, você tem que escolher quais hospitais estão na minha rede, quais médicos estão na minha rede. Senão você cai na rede. Então, aí por que eles fazem isso para a rede? Porque os planos de saúde negociam com os médicos, particularmente com os hospitais, o que eles vão cobrir e quanto eles vão pagar. É a ideia do mercado, né? Então é a mesma coisa aqui, né? Isso que vocês estão vendo lá é a versão aberta, completa. No Brasil, como nós temos SUS ainda, eles estão querendo acabar com o SUS, nós estamos nesse período aí de achar que o setor privado é melhor do que o público. Não tem quase nenhuma evidência nos Estados Unidos que o setor privado é melhor do que o público. Quase nenhuma. Porque cria isso aí, fica muito caro, é ineficiente, você tem que escolher aqui, escolher aqui. Ele bota o problema em você que é consumidor. Trata o sistema de saúde da mesma maneira que o supermercado. Certo? Você vai para o supermercado, você escolhe. Então nós escolhemos do mesmo jeito. Eu nunca vi ninguém com uma emergência tendo que pensar, eu vou para aquilo ali ou para aquele ali, qual que eu quero? Me leva. Você não pode ter um plano de tratar uma pessoa para ter serviço de saúde do mesmo jeito que você trata o consumidor que vai comprar um carro. Porque na maioria das vezes você não tem nem como fazer a escolha. Até o conhecimento que você precisa para fazer essa escolha é muito alto. Tem que saber muita coisa. Então, por isso que o povo americano é muito confuso sobre o sistema de saúde. E só está aprendendo a entender quando perde o que tinha, que é o que está acontecendo agora com o Obama. Melhorou algumas coisas, vocês viram, né? Aí o novo presidente disse, não, esse sistema está caindo aos pedaços, nós temos que fazer um sistema realmente do mercado. Aí eles vieram com uma proposta para criar um sistema realmente do mercado. Quando o povo se deu conta, eles iam acabar com o pagamento de condições pré-existentes. Eles iam cortar o subsídio. Aí começou o protesto. Então os republicanos estão numa saia justa, porque eles fizeram uma grande demagogia contra o outro plano, e quando apresentaram o plano, é um desastre. Então eles estão com muita dificuldade, inclusive nos locais onde eles têm maior apoio. Que eles estão voltando para os seus distritos, e a população está enfiando a chulapa neles, como eu falo no Rio de Janeiro. Não sei se aqui vocês usam essa palavra bonita, chulapa. Ou seja, estão sendo rechaçados, tem gente gritando em cima deles, vocês são os traidores, e o povo está muito irritado com isso. Porque apesar de eles acharem que o Obamacare era ruim para eles, quando começou a ser implementado um pouquinho, que eles começaram a ter acesso a médico, que eles começaram a ter acesso a remédio, como vocês sabem, tirar é muito pior do que não ter. Quem já teve reage muito mais do que quando você tira, né? E é o que está acontecendo. Então, o que vai ser o futuro disso no futuro próximo? Eles vão ter muita dificuldade de aprovar o plano que eles querem. Vai ter eleição no ano que vem. Se eles insistirem nisso, vários desses deputados vão perder mandato. Que a eleição lá é de cada 2 anos só. Eleição para deputado a cada 2 anos. Então, mal terminou uma campanha, já começa outra. Em geral, o presidente que é eleito em 2000, vamos dizer, na eleição de 2002, a tendência é ele perder voto. Então, esse presidente aí que disse que ia criar um sistema de saúde muito melhor, que ia ser mais barato, bom, bonito e barato, que é o que o pessoal fala aqui, né? Não vai ser bom, não vai ser bonito e também não é barato. E o pessoal está se dando conta. Claro que o país está em grande efervescência por causa disso, talvez seja a principal questão que vai decidir o futuro das próximas eleições, mas, evidentemente, o povo está se dando conta. E já tem muita gente por conta disso. Eu acho que a melhor solução é ter pagador único. Acabar com esse plano de saúde. Eu acho que nenhum sistema de saúde precisa de plano de saúde. Na Inglaterra tem, em alguns outros países que tem, não são com fins lucrativos. Vários países têm sistema misto, a Holanda tem, a França tem. Funciona muito diferente dos Estados Unidos. Que aí é fundamentalmente um grande negócio. E, portanto, a tendência dos grandes negócios é se tornarem oligopólios, é se concentrarem e controlar o mercado. Não tem negócio de competição. Cada vez isso se reflete, inclusive, nos hospitais. Eu falei para alguém aqui, alguns hospitais estão fechando, porque os maiores compram os menores.
Não é assim que acontece aqui? As empresas se fundem. Está acontecendo a mesma coisa. Então a tendência é concentrar as redes chamadas networks, dos poderosos hospitais. Aí o que acontece com o poderoso hospital? O seguro de saúde vai lá e diz, eu quero que meus pacientes tenham acesso ao seu hospital. Esse é o preço. Quer ter o melhor especialista? Esse é o preço. É o que a Harvard faz. Ser médico da Harvard tem pedigree, não é isso? Vocês não ouviram falar dessa universidade chamada Harvard? Uma universidadezinha que nós temos lá. Ser afiliado a Harvard dá pedigree. Então, a Harvard negocia um sobrepreço com o plano de saúde. Aí tem um outro hospital que vai negociar com a mesma seguradora. A seguradora, o plano de saúde, paga menos aquele hospital. Não diz aquele hospital que pagou mais a Harvard. Não é assim que funcionam as coisas, negócio? Competição, não. Porque aí também é o seguinte, o plano de saúde tem que decidir o seguinte, se eu quero que os meus, como é que eles chamam? Membros do plano de saúde? Cooperados. Tenham acesso àquele hospital, ou eu pago, ou eu perdo o cooperado. Ele vai para o meu competidor que tem acesso àquele outro hospital. Certo? Então cria uma coisa que eu considero muito perversa. E eu ensino isso para os meus estudantes. Eu nunca vi um hospital que botasse na sua porta assim, nós somos um excelente hospital, só matamos um por ano. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, eles estão competindo por pacientes. E eles estão dizendo o seguinte, vamos informar os consumidores, para os consumidores escolherem qual o hospital que eles querem ir, qual o plano de saúde que eles querem ir. Como se fosse qualquer outra mercadoria, não é isso? Dou informação ao consumidor, suponho que o consumidor tem livre escolha e, portanto, ele vai escolher o que é melhor para ele. Só que os hospitais, por exemplo, na nossa área de saúde, infecção hospitalar, mata gente pra caramba nos Estados Unidos, nós sabemos disso. Aqui também deve matar uma barbaridade, só que não sei se eles têm dado. Lá mata muito. Algum hospital vai botar na porta que eu sou muito bom, só mato um por ano? Não. Então tem muitas informações que o hospital não diz e a gente não tem acesso que são determinantes. Eu, por exemplo, certos procedimentos eu só quero ir para um hospital que tem experiência naquilo, que a gente sabe que quanto maior a experiência de um provedor, numa terapia, numa cirurgia, melhor ele vai fazer. Só que nós não temos acesso a essa informação. E aí eles dizem, vamos tornar isso transparente. Transparência, em que o médico decide a maior parte das coisas por mim, aí eu vou discutir com o médico, não, essa terapia é melhor do que aquela. Você já imaginou eu ter esse debate com o médico? Eu sou a favor do direito dos pacientes, mas também não é nesse nível. O cara estudou 8 anos para fazer aquilo, eu vou agora disputar com ele se tem que ser isso ou aquilo. Mas quando você bota o ônus no consumidor, é isso que você está querendo, porque ele vai bater boca com o médico. Não tem cabimento de ter uma relação boa médico-paciente se eu vou desconfiar do médico. E, aliás, tem que desconfiar, porque a gente já viu que eles perdem muita coisa desnecessária, né? Então, fica uma situação muito complicada. Por um lado, quer aumentar a escolha dos pacientes. Por outro lado, cria esse conflito potencial. E muitas vezes não é só potencial, é porque o médico tem também o esquema da chamada imagem terapia. Eu tenho um acerto com o dono da clínica que faz imagem. Já ouviu falar nisso? Não. Nos Estados Unidos não acontece isso. Primeiro mundo. Meus amigos, que tem de corrupção nesse sistema Medicare, morto, que é coberto, quadrilha. E aí, pior do que isso, tem estudos maravilhosos que mapearam quanto custa o procedimento em diferentes partes dos Estados Unidos. E uns estados é 3 vezes mais do que o outro. No hospital geral, a metade do que é na capital Boston. É o mesmo procedimento. É por que isso? Porque eu sou da Harvard, ou você paga isso ou você não faz. O outro hospital pode estar a 50 quilômetros, vai cobrar a metade, mas eu não vou lá. Isso é o que o mercado leva na área da saúde. Quer dizer, não é o mercado, todo economista que defende o livre mercado para tudo quanto é área da economia, quando chega na área da saúde, eles ficam numa saia muito justa, porque não funciona como mercado. Na área de farmacêutico, muito menos. Não entra quem quiser, entra. Não entra. Para ser livre mercado tem que ter livre entrada e saída. Então, isso é muito, em outras palavras, para resumir a conversa. Como vocês já perceberam, eu sou um cara radical. Radical no sentido de ir à raiz dos problemas. O que eu vou definir politicamente é outra coisa. A raiz desse problema é o seguinte: este mercado na área da saúde não funciona em lugar nenhum do mundo. Então, a gente acreditar nisso, que é uma solução para o sistema único e por esse caminho, é um desastre. Porque os países que têm o melhor sistema são aqueles que vão no sentido oposto. Agora, tem que ser estatal.
Não. Se você for socialista, você pode dizer, tem que ser estatal. Ah, não, mas eu quero ser capitalista. Então vamos ver, no mundo capitalista, quais são as opções que nós temos. Tem a Inglaterra, tem a França, tem a Suécia. Vamos estudar esses sistemas e ver se não tem uma alternativa mista que no curto e médio prazo tem a ver com um país como o Brasil. Complicado é, porque o Brasil é um continente, né? Então também não vai ser difícil fazer um sistema que seja, mesmo seja universal e público, como a Inglaterra, tem desigualdade, não tem jeito, é complicado. Então um problema complicado com resposta simples, provavelmente vai ser uma resposta idiota. O problema complicado vai exigir resposta complicada.